Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que felicidade ter você aqui na nossa jornada profissional da saúde com resultado. Você se inscreveu, foi para o grupo secreto, está recebendo o link e agora, nesse evento, eu vou te mostrar como acelerar os resultados dos seus pacientes, ganhando mais e trabalhando menos, mesmo que você nunca tenha trabalhado com ozonioterapia. E então, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você conheça a história das minhas alunas. Ouça com atenção. Eu trabalhava com alopatia, então eu não tinha outras alternativas a não ser aquilo que já era fechado dentro de um protocolo autorizado pelo Ministério da Saúde. Nessa época ainda que você trabalhava lá, você atendia que tipo de demandas? Dor. Como que era essa questão assim de tempo de tratamento? Muito prolongado, né? Assim, e é o que me gerava frustração, porque na verdade eu não via resposta. Então você via cada vez mais as pessoas aumentando dose de medicação, mas o foco do problema não era tratado. Agora, depois de ter conhecido a minha formação, houve mudança? Muita mudança. Tenho situações de pessoas que chegam com uma dor que já está incomodando e que na terceira sessão já está ok. E aí a gente continua porque ele já quer outras coisas. Não, aqui a senhora pode esquecer. Vamos fazer outras coisas, tem uma gordurinha aqui, essa pele aqui que não tá tão boa, né? Aí a gente muda o foco. O que veio de bom trabalhando com essa terapia? Aumentou minha renda. Hoje eu tenho flexibilidade no meu horário, porque antes eu tinha uma vida muito corrida, trabalhava 14 horas por dia. Hoje eu trabalho 6 horas, né? O que eu ganhei, além de eu poder aumentar minha renda, eu beneficio pessoas, eu tenho qualidade de vida, eu tenho controle sobre meus horários. Trabalhava com estética, mas trabalhava mais estética base. Antes eu precisava, por exemplo, fechar um tratamento com 16, 18 sessões para dar um resultado bom na minha paciente, por exemplo, celulite, que é algo que a gente trabalha muito na estética e a gente tem um resultado assim, superficial. Depois que eu comecei a empregar o seu método, eu consegui diminuir o número de sessões e consegui aumentar o resultado do paciente. Eu consegui reduzir pela metade mais ou menos. Se antes fazia um protocolo com 16 sessões, hoje eu posso fazer um protocolo com 8 sessões, posso fazer um protocolo com 6 sessões. Que resultado você consegue mensurar agora na sua vida? Nossa, não tem nem como mensurar, porque teve uma diferença muito grande. Os pacientes me olham diferentes, eu consegui melhorar minha autoconfiança também. O meu rendimento financeiro melhorou muito mesmo. E hoje eu não trabalho muito manual como eu trabalhava antes. Sim. Hoje eu consigo fazer os meus grupos online, ter as minhas mentorias online. Eu consigo fazer atendimento do paciente a cada 15 dias, uma vez por mês. E antes não, eu tinha que ficar atendendo o paciente 2, 3 vezes na semana, aquele mesmo paciente, aquelas mesmas coisas. Agora não. Então, além de aumentar o meu faturamento, ainda diminuiu a minha carga de trabalho, principalmente trabalho manual. Biomédica esteta, trabalhava na área da estética. Tinha um aparelho de ozônio sim e a gente fazia algumas sessões de emagrecimento, tá? Precisava infinitas sessões. Não tinha resultado, por isso que eu não acreditava no ozônio. Tanto que eu não tinha nem interesse de ter um aparelho de ozônio. E aí quando eu vi a sua palestra, eu conheci a sua forma ali, a sua didática, eu falei, eu quero. Quantas pessoas, Lu, já saiu do consultório sem dor? Eu tenho no meu WhatsApp, Gisele, eu melhorei 90% com uma sessão. Então assim, e aí é maravilhoso. Você, olhando a sua trajetória até o momento que você começou, então, empregar esses conhecimentos. É o que eu falei pra você, as pessoas vão falar assim, tá vendo? Mas tudo é dinheiro. Não, tudo não é dinheiro. Mas a consequência, quando você quer oferecer o melhor, vai vir o retorno financeiro. Então, eu tive muito retorno financeiro. Tenho até hoje. Então, assim, hoje realmente eu consigo controlar minha agenda melhor, eu consegui deixar um emprego que me sugava muito, eu consegui abrir mão de um emprego. Se eu tenho que abrir mão de alguns dias, eu abro mão de alguns dias. E, na verdade, até o método fez eu aprender isso. Você viu a história de 3 terapeutas, a Renata, a Adriane e a Gisele. Todas as 3 com grande experiência em atendimento. A Renata, enfermeira, trabalha no SUS, em unidade de saúde, em pronto atendimento, em unidade de saúde da família.
atendia com os protocolos do Ministério da Saúde os pacientes que chegavam até ela sem resultados. E de repente ela encontra com a metodologia que eu desenvolvi, que é o método RIA, Reprogramação Integral para o Autocuidado, e com a ozonioterapia. Casamento perfeito, resultados, e ela satisfeita por não apenas ver que havia uma necessidade, mas agora trazer resultados e resultados acelerados. E ainda ela ganha mais por isso e trabalha menos. Você percebeu o que ela falou? Se qualquer coisa, volte o vídeo e veja novamente. Uma outra história que foi contada aqui foi da doutora Adriane, biomédica. Ela trabalha com estética e ela deu um exemplo aqui meio difícil de ter resultados. Celulite não só tem resultados, como trabalha menos e ganha mais. E isso fez com que ela tivesse um empoderamento, ela sente-se útil a essas pessoas. E ela colocou, mais uma vez, uma associação do método que eu desenvolvi, mais a ozonioterapia. E por último, deveria ser a primeira, doutora Gisele, enfermeira e biomédica, a primeira aluna da professora Luciene na turma de ozonioterapia. Já dava aula há muito tempo, fui convidada para palestrar sobre ozonioterapia, ela ficou encantada pelo método que eu desenvolvi e ela quis então fazer a formação comigo. E é justamente por ela que vocês estão aqui. Então, uma salva de palmas para essas 3 profissionais maravilhosas que trouxeram para a sua prática clínica a ozonioterapia, mas com um pano de fundo, o método que eu desenvolvi, método RIA, Reprogramação Integral para o Autocuidado. E aí você agora deve estar se perguntando, né, de onde surgiu esse método, não é? Esse método surgiu primeiro por uma necessidade pessoal. Eu tinha uma saúde muito comprometida. Se você olhar minha foto do antes, você acredita que era um problema apenas em relação ao ganho de peso. Não era, não. Eu tinha vários problemas de saúde, dermatites desde a infância, eu tinha miomatoses, múltiplos miomas, eu tinha fibromialgia e todos estão remidos, Primeiro, então, eu busquei uma jornada de conhecimento, porque eu percebi o seguinte, que eu fazia com todo aquele conhecimento que eu tinha em cima da alopatia e resultados que era bom nada. Eu tinha acesso aos melhores profissionais, porque eu sempre tive um plano de saúde da empresa do meu esposo muito bom e não tinha resultados. Então, eu comecei a fazer uma investigação interna. O que está faltando? Eu tenho recurso, eu tenho o conhecimento, mas eu não melhoro a minha saúde, ela só piora. De repente, meu esposo, então, fez uma proposta. Se aprofunde nos conhecimentos naturais e você vai ver que você vai começar a ter algum resultado. Porque até agora você só gastou seu tempo, investiu a sua energia, perdeu a sua esperança e não melhora, a sua saúde não está boa. E eu resolvi dar ouvidos para aquilo que ele disse. E é a família dele que sempre foi voltada para o natural. Ele conhecia de plantas medicinais, já entendia um pouco de suplementação. Eu precisei mudar meu estilo de vida porque tinha certos alimentos que me inflamavam. E aí, então, eu comecei a ter resultados o quê? Emagrecendo, não tendo mais dor. O sono melhorou, o meu sono era péssimo. Eu tinha tudo o que vocês imaginaram de sono. Insônia, terror noturno, pernas inquietas, sonilóquio, o que é falar, sonambulismo. Eu era um perigo, gente. Mas graças a Deus eu fui melhorando com a suplementação vitamínica, com os fitoterápicos, com a mudança na alimentação, que eu tirei muitos alimentos inflamatórios da minha vida. Mas nesse caminho as pessoas começaram a se interessar. Eu comecei a cuidar do meu pai, que estava com câncer, eu tinha resultados com amigos próximos, eu atendia alunas da faculdade que eu dava aula ou funcionários, inclusive com resultados de melhora da pressão arterial, do diabetes e uma gestação saudável, onde uma dessas minhas colegas tinha tido a fala da médica que ela perderia o filho se ela não controlasse a pressão, o diabetes e regulasse também o peso, porque ela estava sobrepeso. Então, primeiro eu comecei atendendo assim, de uma forma não profissional, porque eu dava aula, eu lecionava, eu ainda dou aula, né, não voltei a dar aula, mas essa era a minha carreira. Eu sou, então, uma professora que tem uma carreira na docência. Então, você já sabe o meu nome, não é? Já falei, Luciene Freitas Lemos, já sabe que eu desenvolvi o método, não sabe? Você já sabe o nome da jornada, a jornada do profissional da saúde que acelera os resultados. Que eu estou falando de ozonioterapia associada ao método RIA, que é o método que eu desenvolvi. Mas você não sabe da minha trajetória profissional. Eu contei um pouco da minha história pessoal. Eu sou professora de formação,
graduei em enfermagem, me especializei em educação profissional para dar aula para o profissional de saúde. Logo depois eu fiz terapias integrativas, fiz academia lá em Ribeiro e fiz vários cursos de ozonioterapia. E aí é com esse conhecimento que eu quero te mostrar 3 erros que te impedem de acelerar os resultados dos seus pacientes. Sejam se você trabalha com ozonioterapia ou não. Eu acredito que eu vou ir na ferida de todo profissional que está aqui, até o profissional que trabalha com ozonioterapia e o profissional terapeuta que ainda não trabalha com essa ferramenta incrível, mas que quer ter resultados. Então vamos lá aos erros? O primeiro erro deles é justamente aquele que você tem feito sem perceber. Você está valorizando a queixa, você avalia a queixa, você anota a queixa do paciente. E esquece que a queixa é apenas um sinal. É um sintoma ou um sinal. E qual a diferença disso? Sinal é algo que você consegue ver e às vezes mensurar, e sintoma é aquilo que o paciente relata para você. Então, presta bem atenção. Avaliar a queixa do paciente é avaliar o braço. Por que eu falo isso? A professora Simone Ferraz, que também é ozonioterapeuta, quando trabalhava como enfermeira nefrologista, ela tinha então responsabilidade de organizar os pacientes que iriam fazer fístula arteriovenosa. Já ouviu falar disso? É a conexão de uma artéria com uma veia. Ok. Professora, eu já ouvi falar, as pessoas que fazem hemodiálise precisam dessa fístula. Perfeito. E aí, então, o médico chegava, às vezes, fora do horário, os pacientes estavam desde cedo lá aguardando, e ele chegava, assim, atrasado, e ainda falava bem assim, quem é o próximo braço? Ela um dia ficou muito chateada e falou assim, olha, o senhor vai parar de perguntar quem é o próximo braço. O próximo é o senhor José Fernandes, é a dona Maria Rosa, é a dona Joana, mas não é o próximo braço, porque nós tratamos aqui como um todo, holisticamente, integrativamente. E aí você agora, que veio para a terapia integrativa, ou quer vir, acha que vai continuar com essa visão mecanicista, nós mudamos para as terapias integrativas. Nós temos um olhar holístico, então nós não tratamos apenas a queixa. Por isso, o primeiro erro, eu acho que eu toquei na ferida de muitas pessoas, estão avaliando apenas a queixa. O segundo erro, vamos ver se você vai ser tocado, se essa ferida é sua também. Tratar o paciente seguindo protocolos. Mas, professora, eu tenho que seguir um protocolo, afinal de contas, eu tenho que saber o que eu vou fazer com o paciente. Saber o que fazer com o paciente não depende de protocolo. Protocolo é algo que deveria ser para a técnica em si. Existe, inclusive, lá na formação que eu dou, uma aula sobre protocolo operacional padrão. O que é isso? São os POPs, na qual eu pego uma determinada técnica e destrincho ela toda. Inclusive, assim, o passo a passo dela, quais equipamentos eu vou ser necessário, que insumos, como que devem ser os cuidados de primeiros socorros, quais outros cuidados que eu tenho que ter em relação à segurança do profissional e em relação à segurança do paciente. Isso é protocolo operacional padrão. Mas você está querendo protocolar um atendimento a uma pessoa, e cada pessoa é única, cada necessidade eu preciso avaliar de acordo com seus modos de vida, com as suas queixas, mas também com as doenças que ela tem agora ou que teve na infância, as questões que envolvem os familiares e tudo mais que pode fazer com que eu mantenha assim um protocolo padrão, um protocolo padronizado. Por exemplo, um protocolo padronizado na ozonioterapia é o protocolo nocaute. Eu sigo doses e volumes e dias que eu vou aplicar. Então, mas professora, eu não posso usar um protocolo? Posso, mas eu tenho que ter uma visão de que nem todo mundo vai caber nesta caixa ali, naquele exemplo ali. E eu tenho que saber por onde que eu tenho que avançar ou onde que eu tenho que, às vezes, dar um passo atrás. Porque aquela pessoa é um indivíduo e aquele terreno que é o organismo dele tem as suas peculiaridades. E aí nós vamos para o terceiro erro. Vamos ver se você está no 1, no 2 ou nos 3. Achar que o ozônio é milagroso. Pessoal, o ozônio realmente é uma bênção. Ele pode ajudar o corpo a promover milagre, porque o corpo não delega para ninguém a função da autocura.
Mas ozônio precisa de ambiente. Eu sempre conto a história do rapaz que trabalhava comigo, que era porteiro, e que ele de repente teve a oportunidade muito incrível de fazer um curso. A escola deu a ele a oportunidade de fazer um curso técnico, mas ele queria fazer técnico de enfermagem. Conversando comigo, ele acabou se inspirando em mim. Eu falei, não, vamos fazer o técnico em segurança do trabalho. As oportunidades são maiores no momento que estamos vivendo. E esse rapaz fez o curso, saiu daquela empresa, foi trabalhar numa grande empresa como técnico em segurança do trabalho, tornou-se chefe e um dia me convida para dar um treinamento de uma semana, CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. E eu falei com ele que eu não poderia pegar, porque eu teria que ficar com eles lá uma tarde inteira, alguns dias pela manhã. E eu falei, eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, infelizmente não posso. Professora, você vai poder sim, porque o valor que eu vou te pagar diário, você vai receber quase que a sua semana toda. Então você coloca um substituto e vem. Porque a minha turma aqui é desmotivada e eu quero alguém como você. Aí eu falei, tá bom, Denilson, eu vou. E eu aceitei e eu vi como que ele era bem visto e como que ele tinha uma autoridade naquele lugar e como que ele cresceu. Eu não só ganhei, vamos dizer assim, faturei bem, como eu fiquei muito feliz por ter direcionado a carreira dele. Mas o Adenilson pode ser, sabe quem? O ozônio não ter ambiente, ele vai ficar ali na portaria da saúde. Ele vai ficar só cara crachá. E ele não vai ter a oportunidade de crescimento. Ozônio, gente, mexe no nosso metabolismo, mexe na estrutura em relação a como que a inflamação acontece. O ozônio, ele é capaz de ajudar os hormônios a se regularem. O ozônio tem a capacidade de ação germicida, tem a capacidade de ação detox, tem a capacidade de alterar o nosso DNA, mudando ele de forma benéfica. O ozônio também mexe na transcrição de proteínas para que a gente tenha mais defesa, para que a gente tenha mais enzimas, para que a gente tenha proteínas estruturais como colágeno. O ozônio repara danos ao tecido. Gente, mas para isso tem que ter um ambiente. Por quê? Ozônio é um triátomo, 3 átomos de oxigênio. Quando ele entra no nosso corpo, imediatamente ele reage. Ele é muito reativo. Ele é instável. Se ele é instável, ele vai querer logo reagir com as nossas membranas, com a água corporal, com lipídios, com proteínas. E aí, quando ele entra em contato com essas moléculas, ele vai deixar de ser ele e transformar-se em mensageiros. 2 rotas principais. Aquela que vai vir da mensagem startada, ligada pela molécula oxigênio, porque ele vai permanecer ali, a molécula oxigênio vai permanecer estável, e aí vai aumentar as rotas de formação de energia, vai produzir ATP, vai rodar o ciclo de Krebs, e aquele oxigeninho solteiro que ficou ali, que desgrudou da molécula do 3 átomo, vai promover maravilhas, inclusive fazer com que haja liberação de enzimas antioxidantes. E aí eu quero pegar o gancho por aí. Uma enzima antioxidante, seja qual for ela não trabalha sozinha, ela precisa de um parceirinho, de um vamos lá, vamos comigo que eu só vou com você. Quem é esse parceirinho? São os cofatores. E os cofatores nada mais são do que vitaminas e minerais. Um deles, muito famoso, o magnésio, o rei dos minerais, ele é muito necessário nessa demanda de funcionalidade das enzimas antioxidantes. Mas algumas vitaminas, como vitamina C, outros minerais como selênio e zinco, e por aí vai, gente. Inclusive, não só as enzimas antioxidantes, as enzimas também responsáveis pela detoxificação do nosso organismo. Então, se nosso corpo precisa do ozônio para detoxificar, para reduzir o grau de envelhecimento, porque a oxidação nada mais é do que envelhecimento, nós não termos o corpo preparado, nutrido, com água em quantidade suficiente, com oxigênio suficiente, não vai resolver nada. Então ele vai ficar como se fosse o porteiro da nossa saúde para o resto da vida. Dê ambiente para o ozônio crescer. E isso você preparando o terreno biológico. Então, nessa jornada, é uma jornada profissional. E como é a jornada do profissional de saúde que tem resultados? Você tem que entender que esses foram os erros de um profissional que não está na jornada. Você que está na jornada agora, esquece esse negócio de tratar queixa, esquece esse negócio que ozônio é milagroso, esquece esse negócio de erro. Você vai estar aqui comigo na jornada profissional com resultado. Como
Como que a gente vai ter resultado? Agora eu vou te falar 4 etapas. A primeira etapa vai tirar aquela ferida, aquela dor de tratar suas queixas. Você vai fazer uma anamnese com escuta atenta. Porque uma queixa é a queda do cabelo. Ele vem porque o cabelo dele está caindo. Só que quando ele está com o cabelo caindo, ele também provavelmente tem uma memória um pouquinho mais lenta. Ou uma névoa mental. Junto com isso, ele tem também como se fosse uma energia baixa e um intestino ruim. Aí, se você só ouve que o cabelo está caindo, você só vai aplicar localmente e mandar ele embora. Nós tratamos o sistema e provavelmente esse sistema que está comprometido tem a ver com tireoide, fígado e intestinos. Olha bem, eu estou falando para você, não trate a queixa, não escute apenas a demanda da queixa, mas entenda o que essa queixa tem e outras associadas a ela, porque é fácil ouvir a queixa, difícil é associar as queixas a uma causa comum. Acabei de falar para você que a queda capilar pode levar a uma névoa mental, pode levar a uma falta de energia, pode levar a um intestino preso, pode levar a um ganho de peso. Isso tudo está associado a um problema majoritariamente da tireoide, do fígado e do intestino. Olha bem, então você já avançou uma casa, perfeito? Vamos para o segundo momento de um terapeuta com resultados? Nós vamos mais um. Desenvolva um pensamento clínico ao invés de tratar com protocolos. O protocolo existe para nos basearmos e para quando nós estamos ainda precisando de leitinho, quando nós somos um terapeuta bebê. Agora, vocês são terapeutas adultos, iniciados, vocês têm uma jornada junto comigo. Inclusive, eu gostaria até de contar daqui a pouco uma história para poder melhorar essa aquisição de conhecimento. Mas calma aí, segura emoções pro próximo capítulo. Nós vamos desenvolver o pensamento clínico. Como que eu desenvolvo um pensamento clínico? Eu não escuto apenas o que ele reclama. Quando ele falar que o cabelo dele está caindo, você já vai falar assim, como está o seu raciocínio? Como está a sua memorização? Como está a questão assim de concentração? E você tem sentido energia durante o dia? Ou dorme e acorda disposto? E o intestino? Ele não fala, o paciente não, ele está acostumado tanto a uma consulta de 20 minutos, 30 minutos, que ele acha que qualquer coisa que ele falar mais vai ficar tomando o tempo do terapeuta. E nós somos diferentes, nós não somos mecanicistas, nós vamos profundo, nós mergulhamos, porque é para mergulhar que a gente vai ter resultados acelerados. Então nós precisamos desenvolver esse raciocínio clínico. E aí então eu falo com vocês, não escute apenas a queixa, não trate apenas com protocolo, mas desenvolva o pensamento clínico, porque aí nós vamos para o nosso próximo momento, porque você precisa ter resultados. Prepare o terreno biológico. Por quê, gente? Se eu trato só com protocolos e não penso em dar ambiente para quando eu entrego uma etapa de tratamento, etapa de tratamento de detoxificação, etapa de tratamento de desinflamação, etapa de tratamento de suplementação, etapa de tratamento de efetivação com ozonioterapia, e eu não estou preocupada em hábitos de vida, o quanto que ele bebe de água. Você sabe o quanto que uma pessoa deve beber de água por dia? Ah, professora, 2 litros d'água. Ei, você voltou para um protocolo. Sabia que isso é um protocolo? E esse protocolo não tem sido efetivo? Eu falo para vocês que a gente pode até utilizar protocolos, desde que esses protocolos tenham eficácia e eficiência. Mas eu falo para você, tem um jeito integrativo, um jeito sistêmico, um jeito holístico de tratar a ingestão de água. É pesando o paciente e multiplicando por 35. E aí eu vou ter uma quantidade em ml durante o dia. A gente tem que lembrar sempre assim, às vezes a pessoa está sobrepeso em excesso, eu vou permanecer no máximo em 4.000 ml, que é 4 litros por dia.
mas preparando o terreno biológico desde a quantidade de ingestão de água, o tipo de alimento que ele está comendo, entregando a ele fitonutrientes na forma de alimentos que ele não comia, oferecendo a ele uma lista de alimentos naturais que ele possa comer, pedindo para que ele se atenta para alimentos que ele come, sente mal-estar, empachado, cabeça voando, claudicação, o coração fica batendo fora do compasso, inchaço, os olhos inchados, sensação de náusea, vômito, zumbido no ouvido. Então, nós temos que fazer com que o paciente tenha atenção plena. Ele vai ter que observar em si o organismo dele e ver que alguma coisa que ele está colocando para dentro, ele está ofertando coisas ruins para o corpo. E aí a gente está ensinando ele a fazer o autocuidado. Lembra como que chama o meu método? Reprogramação integral para o autocuidado. E aí, então, você está tratando o terreno biológico, retirando as toxinas, que vêm principalmente da alimentação, mas você tem que, inclusive, estar atento ao que ele põe de desodorante, o que ele usa de desodorante. Se tem hábito de pintar sempre os cabelos, porque pode ser uma toxina que vem para o cabelo, e o cabelo é um marcador de saúde. Se você não sabe, inclusive, a gente pode analisar o cabelo para saber níveis de intoxicação. Ai, professora, isso é surreal. Não é. Tem uma metodologia que você consegue colocar isso para o paciente e ele acolhe essa informação, porque ele começa a ver resultados no corpo dele. Então, prepare o terreno biológico, prepare o organismo dele. O terreno biológico nada mais é do que o espaço entre uma célula e outra, que pode estar igual uma lama, totalmente contaminado de tanta toxina que tem ali. A célula não se nutre, a célula não joga excreta fora de tanta sujeira que tem. E aí a gente precisa reduzir o recipiente de tranqueira. E o último passo, que é quem tem resultados, é usar a ozonioterapia para acelerar os resultados. Como que eu uso o ozônio como um acelerador de resultados? Fazendo essas outras etapas. Escuta atenta, fazendo a avaliação para um plano terapêutico com raciocínio clínico e fazendo também o preparo do terreno biológico. Aí eu uso o ozônio como resultados. Aí eu uso o ozônio como um acelerador de resultados. Então, recapitulando aqui, até agora eu já te mostrei os principais erros que impedem de ter resultados com seus pacientes. Foram 3 erros. Os pilares que fazem acelerar os resultados dos seus pacientes. Foram 4 pilares. E eu disse ainda para você por que usar o ozônio como um acelerador de resultados. E como você pode começar a usar o ozônio para acelerar os resultados, inclusive agora. Você quer aprender como? Eu vou te falar. Então, quando nós não temos equipamento ainda de ozônio, nós temos os recursos do ozônio. E se você não conhece, existem óleos ozonizados, dermocosméticos de linha capilar, corporal. Existe, gente, cápsulas de ingestão de ozônio. Existe, inclusive, óvulos supositórios, colírios ozonizados. E é isso que eu quero falar para você. Se você está aqui comigo, quer começar a trabalhar com ozônio e ainda não sabe, porque você não está com condição, às vezes, de dispor de um valor para comprar o seu equipamento. Apesar de que lá dentro do curso eu ensino quais estratégias que você vai conseguir dinheiro para comprar o seu equipamento. Mas eu te prometi na jornada você já começar a trabalhar com ozônio amanhã. Então, uma das estratégias é justamente o quê? É você começar a trabalhar com os produtos de ozônio. Cápsulas de ozônio para ingestão, óvulos ozonizados, supositórios de ozônio, colírio ozonizado, dermocosméticos para cuidados faciais, corporais, capilar, linha PET. Gente, você vai conseguir fazer
vários resultados acelerados quando você começar a usar estas linhas. E por isso, se você tem interesse, eu peço para que você entre em contato com a nossa equipe, mas isso a gente destrincha bem bastante lá na nossa formação, mas você não precisa esperar a formação para começar a usar. Eu vou deixar, inclusive, lá no grupo, depois de você assistir essa aula, o contato da Ox3, uma linha com dermocosméticos ozonizados completa. E se você quiser mais informações sobre isso, você entra em contato comigo, ok? E agora eu quero te pedir licença e fazer um convite, gente. Esse convite é todo especial. Você gostou dessa aula até aqui? Você achou ela produtiva? Eu quero contar uma história antes de eu fazer esse convite. Dr. Laí Ribeiro sempre conta essa história, que existia um grupo de cavaleiros que tinha que fazer uma travessia. Eu chamo de jornada, afinal de contas, o nosso evento é jornada. E essa travessia, ela era à noite, num tempo onde não tinha cidades próximas, então ia atravessar por toda a noite. E eles tinham que se guiar apenas pela lua e as estrelas. E estava escuro. Lá pela madrugada, eles começaram no início da noite, de madrugada, uma voz disse: desça de seus cavalos e peguem o maior número de pedra possível. Coloquem suas bolsas, coloquem seus alforjes, coloquem em todo o local que vocês conseguirem. E depois de pegarem a quantidade máxima que vocês conseguirem, suba novamente e continue a cavalgada. E algumas pessoas obedeceu e pegou uma quantidade boa de pedras, achou lugar para colocar. Outras falaram: ainda falta muito nessa jornada, eu vou colocar peso aqui em cima, é nada, vou pegar umas 2, 3 pedrinhas e pronto. Aí depois que eles subiram e continuaram o caminho, a voz novamente disse: amanhã, ao nascer do sol, muitos estarão comemorando e outros estarão decepcionados e frustrados. E quando o sol raiou, eles foram olhar o que tinha nas suas bolsas e tudo que eles guardaram era pedras preciosas e ouro. Muitos ficaram jubilosos, fazendo uma festa, e outros ficaram extremamente decepcionados consigo próprio por não ter feito o que deveria e se economizado. E eu quero dizer, você que está comigo aqui, você economizou até agora? Ou você realmente pegou todas as pedras preciosas que eu entreguei? Inclusive, meu pai fala assim: quem anota não esquece. Eu quero saber quem é que estava usando uma cadernetinha e uma caneta. Me conta que eu quero saber. Anotou tudo bonitinho? Pois então, agora está no momento de eu fazer um convite para você. Você não precisa ficar desesperado anotando. Você não precisa ficar catando as pedras preciosas rápido. Você pode ter um tempo um pouquinho maior para pegar as pedras. Que tal um tempo de 1 ano para você pegar todas as pedras preciosas? Você voltar ao caminho onde tem as pedras quantas vezes você quiser. Voltar com luz, inclusive, para pegar mais pedras preciosas. Pois é, sabe onde que a gente consegue fazer isso? No meu curso Ozonioterapia 4.0, resultados acelerados com o método RIA. O que você acha? Esse é um convite que eu quero fazer para você que quer ir além, que quer ir numa jornada comigo enriquecedora, aceleradora. Você já viu lá a fala das minhas alunas? Você quer ser minha aluna? Quer estreitar esse momento comigo? Quer aprender mais comigo? Eu vou te dar, então, algumas informações sobre o que você vai ver. São vários módulos, são 7 módulos. O primeiro módulo é justamente aprender sobre a metodologia que eu desenvolvi. Neste método, você vai aprender a regular o terreno biológico. E temos outros módulos. O módulo 2... você vai ficar impressionado. Se você não tem logo condições de comprar seu equipamento, você vai fazer dinheiro com esse módulo 2, porque eu vou te ensinar a suplementação alimentícia, fitoterápica, que não só te dá capacidade de atender online,
como vai fazer com que você tenha condição de começar a trabalhar e ainda ter o seu dinheiro para comprar o seu equipamento de ozonioterapia, porque sim, ozonioterapia acelera os resultados. E a suplementação fitoterápica e alimentícia, vitaminas e minerais, e também enzimas, e também ácidos graxos, e também vários aminoácidos, eles vão ajudar a acelerar os resultados com o ozônio. Mas no módulo 3, aí você vai começar, você já tem dinheiro, você já assistiu ao módulo 1 e 2, já sabe atender, já está faturando. Agora nós vamos acelerar esse faturamento, porque eu já sei que você já comprou seu equipamento. Inclusive, eu ensino como que você vai conseguir patrocínio, mãe-trocínio, maridocínio, porque você vai conseguir pessoas que queiram investir em você, porque a ozonioterapia realmente, gente, a princípio, primeira coisa, é a saúde da nossa família, a nossa saúde, e depois a saúde dos nossos pacientes. E aí eu vou te ensinar a manejar os geradores medicinais e vou te ensinar como montar os protocolos operacionais padrão, que é o calo no sapato de todo terapeuta. Como que você vai montar organizando toda a técnica, passo a passo da técnica, cuidados com primeiros socorros, vocês sabiam que vocês vão ter uma masterclass, inclusive, como bônus, se você vir para o lado de cá, se você quer uma jornada mais profunda, se você quer subir essa montanha, para enriquecer essa montanha de conhecimento. E aí nós vamos para o módulo 4, você já aprendeu a mexer nos geradores, agora você vai para a prática clínica, como fazer anamnese, como que você investiga a história de saúde desse paciente, como que você faz o exame físico, aí você vai ter conteúdo de anatomia, de fisiologia, e você vai poder aplicar isso para agora montar um raciocínio clínico e não depender de protocolos. Mas o módulo 5 você vai ficar feliz. Olha como esse módulo é. São os protocolos internacionais utilizados atualmente, que faz com que haja uma normatização da ozonioterapia. Professora, não estou entendendo nada. Você disse que não é para fazer protocolo, mas os protocolos internacionais é o norte. Porque no início você fica um pouco inseguro de pensar com a sua cabecinha. Aí você vai me ter e eu vou te ajudar. Você vai colocar no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, e eu vou te ajudar. Mas no início você precisa caminhar. Nem sempre você vai me ter ali do lado toda hora. Eu vou responder, às vezes, nem sempre de pronto. Eu respondo o quanto antes, mas às vezes você precisa saber logo. Você vai seguir o protocolo que já foi estudado. As orientações do Tratado de Madrid, da Declaração de Madrid, o protocolo cubano, o protocolo nocaute. A utilização, então, dessas normas de aplicação do ozônio, que tem bases internacionais e sólidas, para que você possa ter, sim, um documento norteador, ok? E aí, a gente, com esses 5 módulos, já seria surreal de lindo. Mas eu quero te mostrar o módulo 6 e o 7. Por favor, passe aqui para mim. O módulo 6, orientações acerca dos materiais e insumos apropriados para a terapia com ozônio. Vocês sabiam que o material tem que ser resistente ao ozônio? Se eu compro qualquer seringa, se eu compro qualquer conector, se eu compro qualquer equipamento, eu vou ter um risco de intoxicar o meu paciente. Não é difícil de encontrar, mas você tem que saber como comprar, quanto tempo utilizar, se pode reutilizar ou não. E é isso que eu quero mostrar no módulo 6 e você vai ficar, então, super tranquilo para trabalhar com ozonioterapia. E no módulo 7 é a demonstração prática nas diversas vias de administração, tópica, local, sistêmica. Você vai aprender planos anatômicos, quando trata uma flacidez, quando trata uma celulite, quando trata uma gordura localizada, quando trata dor intraarticular, periarticular, subcutâneo, intradérmico. Você vai entender também como usar os recursos tópicos. O óleo ozonizado não é assim sair usando. Tem concentrações distintas de peróxido. A água ozonizada, ela é um recurso. A hidroozonioterapia é outro recurso. Você precisa aprender sobre isso. Localmente na aplicação, como que eu me comporto? Eu posso aplicar dentro da ferida, quando é tratamento da ferida. Como que eu faço para quantificar essas concentrações? E aí, então, nós vamos ter demonstrações práticas para aprender sobre dosimetria, que é volume vezes concentração. Você vai aprender o jeito certo. E além destas 7 aulas que vão acontecer ao vivo,
vivo e você vai ter um bônus especialíssimo. O bônus 1 é o seminário de terapia integrativa. Além de muito conteúdo, eu vou te mostrar como comprar um gerador medicinal e como fazer com que o seu negócio se expanda. Eu falo até de como que você vai fazer a sua divulgação de forma ética nas redes sociais ou de forma de panfletagem. As minhas alunas mandam os panfletos delas. Professora, olha o meu panfleto, todo trabalhado na ética profissional. Porque senão alguém colhe o seu panfleto e leva para uma vigilância sanitária e você está comprometido, inclusive. E aí eu ensino isso para vocês. São 16 aulas, na verdade são 16 aulas. E em falar em aula, hoje eu vendo as minhas aulas avulsas a R$175. Eu não falei pra você, porque depois eu quero que você faça conta de tudo isso, tá? Então, bônus 1, seminário de terapias integrativas, aconteceu em 3 edições, cada edição tinha 5 aulas, mas tem uma aula extra no último seminário que eu dei, que foi em dezembro, teve 6 aulas. Vai aprender muita coisa, infertilidade, como tratar infecções, como fazer sua divulgação, o que são as terapias integrativas, quais suplementos são mais utilizados, fitoterápicos e também suplementos alimentares. Mas não fica por aí não, isso aí são aulas. Você tem também outro bônus, o segundo bônus são workshops. São workshops, gente, o que é um workshop, professora? É uma sequência de aulas com princípio, meio e fim e aplicação. 3 workshops, o de dor, o de suplementação, que é muito mais profundo do que apenas uma aula, o de fitoterapia na saúde da família, 3 workshops, com 4 e 5 aulas. Tem 2 com 4 aulas e 1 com 5 aulas. E você vai aprender a tratar a dor desde usando fitoterápicos, mas também tratar a dor com ozonioterapia, mas tratar a dor também com outras metodologias, inclusive, se você tem conhecimento, você pode aplicar a acupuntura com a ozonioterapia e lá eu falo por onde que você deve caminhar. E ainda tem dentro desse bônus a comunidade CRIA. Comunidade RIA é um grupo do Telegram, gente, serve para divulgação, informação e interação. E lá eu estou de vez em quando, quase sempre, todo dia eu passo por lá para ver o que os colegas estão contribuindo com a sua dúvida e dar uma arrumada, dar uma organizada no pensamento. Vocês me perguntam e eu vou dando as sugestões e vocês vão cada vez mais ampliando esse conhecimento sobre essas terapias integrativas. Quanto custa isso tudo se eu fosse cobrar tudo? A comunidade, R$750. O curso de ozonioterapia, que era o que eu vendia, também está sendo oferecido como bônus. Nem falei, até esqueci de falar. Gente, vocês terão o curso, que é o Ozonioterapia 4.0, com resultados acelerados junto com o método RIA, mas vocês vão receber um curso, um outro curso que eu vendia a R$ 1.599,93. Quem comprou ontem pagou isso. Olha bem, comunidade CRIA, R$750. O curso de ozonioterapia, R$ 1.599,90. Pode ir lá procurar. Você pode procurar esse curso lá na Hotmart com o meu nome. Tá fechado, não vende mais. Mas é esse valor. Da ozonioterapia, a comunidade CRIA tá R$750 se você for comprar ela isolada. 3 workshops, sendo que o de dor era R$875 e o suplementação e o fitoterapia da saúde da família, cada um R$700. Pela quantidade de aulas que tem, já que cada aula minha eu vendo por R$175. Outra coisa que vocês vão ter, o seminário que eu já tinha falado, que são 16 aulas. Multiplica isso por 175, R$2.800. E, gente, o meu mais novo xodozinho, que é a Masterclass. As Masterclass eu uso assim, olha, temas de emagrecimento, saúde cerebral, suporte básico de vida, que são primeiros socorros, tratamento de feridas. Aí eu vou profundo em cada tema desse. Eu vendo, para quem não quer participar dos meus cursos, ou já é do meu curso, mas quer se aprofundar mais, elas, cada uma R$175. Eu tenho 5 Masterclass prontas já. E uma delas é menopausa e climatério, a outra é suporte básico de vida, que é primeiros socorros, a outra é emagrecimento, a outra é feridas e tem a saúde cerebral. A saúde cerebral eu vou dar mais uma que eu vou completar ela. Você vai ter 6 aulas, que a 6ª eu ainda vou gravar. Você vai ter isso tudo
Tudo isso que valeria por R$ 8.299,93, porque você soma cada um desses aí, você vai ver, ó, todo investimento estruturado. Tem alunos que já pagaram isso e até mais quando as coisas eram mais caras. Você vai ter agora, segura aí e anota, correndinho, segura e anota. Você não vai ter por 1.997, que é isso que eu vou começar a vender. Mas se você fizer a inscrição hoje, eu vou te dar um cupom. O cupom se chama Resultado Acelerado. Você vai ter R$ 247. Você vai praticamente pagar o preço do curso antigo. R$ 200 de diferença. Isso significa que você vai pagar 12 parcelas de R$ 175. Mas, professora, você falou que só o seminário tem 16 aulas. Seria mais do que isso? Sim. É porque realmente eu tenho intenção de trazer você para o meu lado de cá. Eu quero você um terapeuta de resultados acelerados. Para isso eu preciso trazer você para o lado de cá. Eu tenho que mostrar para você que vale muito a pena. Então, se você comprar à vista, é R$ 1.749. Mas, professora, eu não posso comprar à vista. Mas eu tinha vontade de fazer. Faz no cartão. Faça no cartão. Você vai pagar por mês R$ 174,66. É praticamente o valor de uma masterclass. Só que você vai ter por mês ao vivo comigo 2 masterclasses, porque você tem 2 aulas ao vivo comigo, fora tudo que já está gravado, que eu vou te direcionar como que você vai estudar. Você não vai ficar solto aí, não. Se você ficar solto, você não estuda isso tudo. A minha finalidade é te mostrar uma jornada de estudo. Inclusive, você tem uma aula que é como ser um estudante melhor. E eu preciso que você entenda isso. Então, eu quero que isso mude a sua vida. Eu não quero vender isso para ser mais um curso, mas que seja o curso da sua vida. Gente, eu já investi muito tempo, saúde e dinheiro nas minhas formações. E eu quero que você, comigo, em no máximo 3 meses, você tenha tudo isso na cabeça e depois, por 1 ano, acessando quando você quiser para rever os conteúdos. Mas você vai estudar comigo. Eu vou pegar no teu pé para que você finalize esse curso em 3 meses. E aí, vamos fechar aqui só para finalizar. Escuta essa inscrição tem uma garantia incondicional de 7 dias. Você vai se inscrever. Você não gostou? Vai lá e pede para anular a sua compra. Simples assim. Professora, mas eu já assisti tudo. Eu fiquei 7 dias estudando, 24 horas por dia. Porque o tanto de conteúdo que tem lá, você tem que estudar 7 dias. Ué, o que eu vou fazer? Você estudou tudo e viu que não era aquilo que você queria? Mas eu sei que você vai ser honesto e vai dizer. Porque, gente, eu quero ser o professor que eu queria ter. Graças a Deus, Deus me honrou com muitos professores assim. E eu quero continuar valorizando esse título que eu tenho. Eu tenho muito zelo pelo título de professora. Então, eu tô te esperando. E aí, talvez você escutou essa aula e falou assim, nossa vida, a professora já me ensinou qual é o caminho, eu vou seguir aquelas 4 etapas sozinho. Eu vou te falar. Eu tenho aqui para você um resultado acelerado, mesmo que você não se inscrever. Mas caminhar junto, nós vamos muito mais longe. E outra, lá dentro você vai ver que eu te entrego muito mais do que apenas conteúdo. Tem inclusive um vídeo para você que é especial do outro lado. Inclusive, gente, eu não quero que você aceite o meu convite para fazer esse curso, não. Eu fiz o convite. Quero que você escuta as minhas alunas. Elas vão fazer o convite para você. Se você não tiver tocado por 3 profissionais que foram transformados e têm seus resultados acelerados, então não é para você, não. A gente se despede aqui, eu agradeço. Obrigado por ter estado comigo até agora. Mas você que sentiu no coração que é para você, aceita o convite, eu te vejo do outro lado e eu te prometo fortes emoções e um crescimento acelerado, pessoal, profissional e espiritual. Porque lembra, eu tenho uma missão, eu sou missionária, levar a verdade para você, que é possível sim. Você ajudar os seus pacientes, ter resultados acelerados com os seus pacientes, ganhando mais e trabalhando menos.
Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Me siga nas redes sociais. Hoje eu tenho um novo Instagram, é o profoluciene.ozonioterapia, e no Facebook é o Profoluciene Borlotti. Eu tive que dar uma olhadinha aqui na minha cola. É o Profoluciene Borlotti. Nós temos lá publicações diárias e eu te espero lá. Um forte abraço, Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Te convido a fazer esse curso com ela. É um olhar diferenciado, sim. É um método diferenciado, sim. E aí ela tem um conhecimento, e o bom dela é que ela passa tudo o que ela sabe. Ela não vai passar mais ou menos para você ter que fazer mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Não, de ozônio ela vai passar sim o que ela sabe. O que é maravilhoso no curso dela, e assim, maravilhoso mesmo, a assistência que ela dá. Então assim, ela é muito além, tá? Então faça esse curso, você não vai se arrepender não. Olha, para você que é profissional da saúde e precisa ter uma mudança na sua vida, precisa virar a chavinha, você pode fazer o curso da Luciene, porque você vai se destacar no mercado de trabalho. Porque além de aumentar seu faturamento, você conseguir uma clientela maior, ainda vai aumentar sua autoconfiança e você ainda vai se sentir um profissional completo dentro da área da saúde. Então eu super indico a professora Luciene, é uma professora assim espetacular. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu quero que aconteça na sua também. Se você tem dúvidas, se você está angustiado com a sua profissão, se você quer resultados, se você quer realmente ser um profissional que faça diferença na vida de outra pessoa, acredite no método que ela vende, acredite na proposta que ela tem, e acredite acima de tudo em você, porque o que a gente deseja, o que a gente realmente quer, eu tenho um dito que o que eu quero eu posso. Então se você quer, você pode, e a luta aí para poder te ajudar.